Vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho segundo narrativa de Marcos, capítulo 10, do versículo 13 em diante. Evangelho segundo narrativa de Marcos, capítulo 10, do versículo 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E traziam-lhe crianças, para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Vamos, nesta manhã, falar sobre o texto que nós acabamos de ler, e nós damos um título para esta mensagem: a necessidade do evangelismo infanto-juvenil. Pergunto: evangelizar criança é necessário? Evangelizar jovens é necessário? É o que nós, nesta manhã, estaremos aqui meditando. A cena que estes 4 versículos nos apresentam é extremamente interessante. O texto diz claramente que traziam crianças a Jesus para que os tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Lemos que quando Jesus viu isto, se indignou e repreendeu os discípulos com palavras muito notáveis. Finalmente, Jesus tomou as crianças nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Nós aprendemos aqui, nesta passagem, quanta atenção as almas das crianças devem receber por parte da Igreja de Cristo. O grande cabeça da Igreja, Jesus Cristo, achou tempo para se ocupar especialmente com os pequeninos. Embora houvesse na terra tantos homens, tantas mulheres perecendo em toda parte por falta de instrução, e o tempo de Jesus fosse precioso, não julgou demais se ocupar com as crianças, se ocupar com os pequeninos. Em seu grande coração havia lugar para eles. Jesus manifestou por gestos e ações a sua boa vontade para com eles. Além disto, deixou registradas a respeito deles palavras
que a igreja hoje nunca deve esquecer. O que foi que o Senhor Jesus falou? Disse ele: dos tais é o reino de Deus. Não devemos imaginar por um momento que a alma dos pequeninos possa ser abandonada com segurança. O caráter de uma pessoa depende em grande parte do que vê e ouve durante os seus 7 primeiros anos. Os pequeninos nunca são novos demais para aprender sobre o pecado, sobre o mal, sobre Deus, sobre a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Os pequeninos nunca são novos demais para receber impressões religiosas e estudos bíblicos. Eles pensam a seu modo a respeito de Deus, das suas almas, do mundo por vir, muito mais cedo e muito mais profundamente do que a maior parte do povo julga. As crianças, os jovens, os pequeninos sabem responder mais prontamente do que muita gente pensa aos convites dirigidos aos seus sentimentos do bem e do mal. Cada criança, cada pequenino tem consciência. Deus, em sua misericórdia, não os deixou sem testemunho nos seus corações, apesar da corrupção das suas naturezas pecaminosas. Cada um tem alma que há de viver para sempre no céu ou no inferno. Nunca é cedo demais para começar a guiá-los para Cristo. Estas verdades devem ser bem consideradas por todos quantos fazem parte da Igreja de Cristo. Cada congregação cristã tem o solene dever de providenciar para que todos os seus pequeninos recebam instrução religiosa, conhecimento bíblico. Os meninos e as meninas de cada família devem ser ensinados logo que tenham capacidade para aprender. Devem ser levados ao culto público logo que saibam comportar-se como convém. Devem ser considerados com afetuoso interesse como participantes da congregação que hão de tomar os nossos lugares depois que morrermos. Cristo abençoou, sem dúvida, todos os esforços empregados em benefício dos pequeninos. A congregação, a igreja que se descuida dos seus membros pequeninos e novos e se desculpa dizendo que é inútil procurar fazer-lhes bem, não está em boa condição espiritual. A igreja que se acha neste estado mostra claramente que não tem o Espírito de Cristo.
A igreja que se compõe apenas de homens e mulheres cujos filhos ficam em casa sem fazer coisa alguma, ou correndo nos campos e nas ruas, apresenta espetáculo deplorável e desagradável. Embora os membros da igreja que se acha neste estado se orgulhem do seu número de membros, de sua ortodoxia, e se contentem com a ideia de não estar em suas mãos mudar os corações de seus filhos, hão de saber um dia que Deus os considera responsáveis pela negligência de um dever tão solene que os cristãos que deixam de empregar todos os meios ao alcance para levar seus filhos a Cristo estão cometendo grande pecado. Prezado irmão, o evangelismo infanto-juvenil trabalha com o homem de amanhã, com o futuro da igreja, o futuro da nação. É engano pensar que as crianças são a igreja de amanhã. Não, elas são a igreja de hoje. Se não vivermos esta verdade, não haverá igreja amanhã. No Brasil, milhões de infanto-juvenis estão envolvidos com sexo, com drogas, com engano religioso e toda sorte de influência nociva. Sendo assim, nós precisamos, meus irmãos, multiplicar nossos esforços em evangelizar e aperfeiçoar nossos métodos, pois os infanto-juvenis precisam de Cristo hoje e agora, antes que seus corações endureçam e se acham de descrédito. A Bíblia deixa clara a importância das crianças para Deus. O Senhor Jesus deseja que elas o conheçam e se relacionem com Ele de maneira intensa e pessoal. No texto lido de Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao 16, as pessoas estavam trazendo as crianças para serem abençoadas por Jesus. Os discípulos, que já tinham demonstrado falta de entendimento quanto ao reino de Deus, agora demonstram não terem entendido que a missão de Jesus era para todas as pessoas, inclusive as crianças. Jesus pede que as crianças não sejam impedidas de vir a Ele. Com isso, ensina aos discípulos mais uma grande lição. As crianças têm um grande valor para Deus. Os infanto-juvenis estão em nosso meio, em nossos lares, nas escolas, nas igrejas, nas vizinhanças e em nossas ruas. Eles serão os pais e as mães de amanhã, serão os futuros dirigentes
das nossas igrejas, os futuros dirigentes da pátria, serão líderes espirituais de outras gerações. Que qualidade de homens e mulheres serão? Serão ganhos para Deus e para nobres conquistas? Ou serão as crianças, os pequeninos, entregues ao pecado e à perdição? Meus irmãos e minhas irmãs, diante de nós, portanto, nossa oportunidade e responsabilidade é muito grande. Do fato, os infantos juvenis são diferentes dos adultos, e estas diferenças os tornam mais abertos para o Evangelho. De um modo geral, eles são crédulos, enquanto os adultos tendem a duvidar do que lhes dizem. As crianças são sensíveis e os adultos insensíveis. Eles estão abertos para aprender e aprendem com mais facilidade que os adultos. Por isso mesmo, elas são o modelo de uma pessoa pronta para a salvação. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O texto que nós lemos aqui, Marcos, capítulo 10 e versículo 15. Quantas lições aprendemos com os nossos pequenos filhos, sobrinhos e outras crianças maiores com que convivemos. Eles representam muito mais que simples e pequenas pessoas em formação. Eles são o exemplo de como devemos viver nosso crescimento cristão, no estado de total e constante dependência de Deus e de frequente crescimento espiritual. Uma criança é muito mais que um simples investimento para o futuro. Ela é um ser presente que está sempre atenta e aprende com uma extraordinária capacidade. Uma igreja evangélica que não se preocupa com suas crianças está perdendo um de seus maiores missionários, não só para o futuro, mas principalmente para o presente. A palavra de Deus nos mostra claramente nossa responsabilidade para com estes pequeninos. Deus quer que oremos e nos preocupemos com eles. Ele deseja que lhes ensinemos a Bíblia para que ponham no Senhor Jesus a sua confiança, sejam salvos e deem muito frutos. Com a modernidade e avanços de estudos e pesquisas, a igreja evangélica foi percebendo a necessidade de se criar as classes infantis. Hoje é difícil encontrar uma igreja que não tenha um departamento infantil. Mesmo pequenos ministérios, pequenas igrejas, planejam um dia ter um espaço direcionado às crianças. É mais que evidente que as igrejas
precisam estar preparadas para oferecer um espaço adequado aos pequeninos. As vantagens para a igreja, para as crianças e para os pais são inúmeras. Para os pais é reconfortante saber que existe um local preparado na igreja, um local destinado para as crianças, de acordo com a idade de cada uma. Isto gera confiança no pai, pois ao ver que o local está estruturado, ele percebe que é melhor que seus filhos fiquem em um lugar assim do que ficar com eles no culto, onde não terão uma atividade apropriada e ainda podem atrapalhar os pais de prestarem atenção ao culto. As crianças são favorecidas por espaço adequado, material direcionado e por ser atendidas por pessoas que se preparam para aquilo. No departamento infantil, as crianças terão acesso a uma lição numa linguagem apropriada, com material visual e atividades voltadas para a sua idade. Infelizmente, alguns ainda relutam em criar um espaço dedicado às crianças, mas o que estudos recentes e a própria Bíblia nos mostra é justamente o contrário. O trabalho de evangelização de crianças deve ser tratado com responsabilidade e perseverança. Levantamento realizado em diversas igrejas, constatou-se que a maioria das pessoas se converte exatamente na fase infantil. Mesmo levando em conta as pessoas que se desviam, aquelas que conheceram a palavra de Deus quando criança, são as que têm mais chances de voltarem para o corpo de Cristo. Tenho aqui em minhas mãos uma pesquisa da Aliança Pro Evangelização de Crianças. Preste bem atenção, aproximadamente 1% dos cristãos se convertem até os 4 anos de idade. A maioria dos evangélicos se convertem, cerca de 85% se converte entre 4 e 14 anos de idade. Vou repetir, 85% de pessoas convertidas nas igrejas evangélicas, que frequentam as igrejas evangélicas, 85% se converteram entre 4 e 14 anos. Cerca de 10% das pessoas se convertem quando têm entre 15 e 30 anos. E preste bem atenção, apenas 4% se convertem aos 31 anos ou mais. Dados da PEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças. Então eu pergunto, não vale a pena o trabalho de evangelismo de criança? Não vale a pena os pastores e as igrejas investirem no departamento infantil?
sendo que 85% das pessoas se convertem entre 4 e 14 anos. Por muito tempo, meus irmãos, a evangelização de crianças foi menosprezada, mas não foi isso que Jesus ensinou. A Bíblia diz, existem algumas passagens bíblicas sobre evangelização de crianças. Algumas pessoas se sentem constrangidas quando se fala em evangelizar crianças, pois se sentem inseguras quanto ao futuro delas. Dizem estas pessoas, dizem estes irmãos, de que adianta falar de Deus agora, depois eles se desviam. As crianças não entendem a importância do assunto da salvação. Dizem outros, as crianças não têm jeito, não é meu papel ensinar as crianças, não é papel da igreja ensinar e educar as crianças, é dever dos pais. Na verdade, muitos argumentos são desculpas para a pessoa que não quer evangelizar crianças, assim como se cria muitas desculpas para quem não quer sair para evangelizar adultos nas ruas e nas praças. Uma das passagens mais conhecidas sobre a importância de ensinar a criança a andar no caminho do Senhor, no caminho certo, está no livro de Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 18 a 21. Diz assim o texto bíblico: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal da vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e escreve-as nos umbrais da tua casa e das tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais, dar-lhes como os dias dos céus sobre a terra. Ainda no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10, preste bem atenção: não tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. No dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprenderá-asão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Estas passagens em que
nós acabamos de ler nos ensinam que devemos ensinar nossos filhos, netos, a andarem no caminho reto. É evidente que crianças que não aprendem a andar no caminho correto vão dar origem a uma geração sem limite e cheias de problemas. Sobre isto, nós podemos ler o Salmo 78, do versículo 1 ao versículo 8. Salmo 78, de 1 a 8. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que as fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E se não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Meus irmãos, vamos evangelizar as crianças. Uma passagem bíblica sobre evangelização mais geral é o texto conhecido de todos nós, Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Devemos pregar o evangelho a toda criatura. Sendo a criança uma criatura, ela pode sim ser evangelizada. No livro de Reis, segundo Reis, também nos mostra a palavra de Deus deve ser conhecida por todos, dos menores aos maiores, tanto os maiores como os menores devem aprender a palavra de Deus. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 2, falando sobre o reavivamento do rei Josias. Josias ajunta todo o povo e renova o pacto de Deus. Vamos ler o versículo 1 e versículo 2 do segundo livro de Reis, capítulo 23. Então o rei ordenou, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo,
desde o menor até o maior. Preste bem atenção, desde o menor, desde a criança, até o maior, até o adulto, e leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Meus irmãos, vamos evangelizar crianças. Um ponto de extrema importância, mas que pouca gente dá conta, é que a criança, na fase de consciência, também é pecadora. Este é um assunto que já gerou muitas polêmicas dentro das igrejas. Ainda hoje há quem discorde desta posição, mas nós encontramos lá no Salmo 51, versículo 5, nos mostra que a criança precisa de salvação. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Outros textos que reforçam a ideia de que todos somos pecadores, inclusive as crianças na fase da consciência. Romanos capítulo 5, versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Um outro texto que mostra que as crianças na fase da consciência são pecadoras, Romanos 3 e 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tenha medo de evangelizar crianças, baseado nas Escrituras Sagradas. Meu irmão, você que é pastor, dirigente de congregação, você que cuida do departamento infantil, tome uma decisão e não deixe de evangelizar as crianças. Entregue toda sua ansiedade, medo e dúvidas ao Pai Celestial. Certamente o Senhor lhe mostrará o que fazer, e você pode nesta manhã estar sendo chamado para este ministério, o ministério infantil. Quem sabe você está passando por um momento de tristeza, porque o seu departamento infantil não é valorizado, parece que o seu trabalho não é reconhecido, mas nesta manhã o Senhor fala contigo. Continue trabalhando, continue investindo nas crianças, porque dos tais são o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.